episódio da segunda temporada da Lu Concept Podcast, que a gente está gravando toda aqui em Miami, em parceria com a Media Partner, com a Gazeta News e com a Pod Studios. Aqui estou trazendo convidados maravilhosos que moram aqui em Miami, que também estão aqui aproveitando, né, as férias de janeiro, de verão do Brasil, que aqui é inverno. E hoje, gente, a minha convidada, eu vim até de rosa, vocês vão entender por quê. Ela é de Blumenau, Santa Catarina. Quando esse programa for pro ar, acho que ela já vai estar com 35, mas ainda tem 34. Ela é mãe da Vicky. Ela foi uma das 4 finalistas do programa Aprendiz. Inclusive, é casada com Roberto Justus. Ela é, gente, uma das maiores influenciadoras, mais competentes e mais gatas, acho que da Terra ever. Ela é Ana Paula Siebert, maravilhosa. Gente, tô me achando aqui, ó. Barbie. Tô bem. Tô muito feliz de estar aqui, Paulo. Obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui para conversar com vocês. Vai ser especial. A gente fez uma longa viagem para chegar aqui no estúdio, mas vai ser por um bom motivo. Tenho certeza que vai ser demais. Vai. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Assim, uma honra. Muito obrigada por sempre o carinho, a parceria. Muito Tava feliz. com saudade. Também, muito. Tá faltando mais baby, porque a gente ia se encontrar mais, sim, entendeu? Sim. Não, uma delícia. Na verdade, gente, quem ainda não acompanha, né, não sabe qual que é o ideal desse podcast é juntar gerações de empreendedores para entender marketing de influência, mídia digital, porque eu, 40 a mais, né, tenho muitos amigos empreendedores que não entendem essa lógica, o que faz, como faz, por quê. Então, a ideia é, como eu tenho essas conexões, é mostrar como é bom, como é importante, como é digital, como é a nova era trabalhar com influência digital. E, ao mesmo tempo, também as influenciadoras mostrar, né, as dificuldades, enfim, conectar gerações Z, geração 30 a mais, 40 a mais, enfim, juntar todo mundo para aprender sobre vida, sobre influência, sobre empreendedorismo, sobre medo, sobre Deus, enfim. Então, hoje a gente tem muito a aprender com a Ana, porque ela, de fato, é uma super de uma influenciadora digital como profissão 100%. Então, vamos que hoje tem assunto, hein, Ana? Vamos que vamos. Vamos lá. Então, a Ana, gente, ela já empreendeu no digital, né? No tradicional. Então, vamos lá. Eu quero que você conte o seguinte. Como você trabalhou, você teve biquíni, né? Eu sou formada em Direito, né? Me Sim. formei em Direito, mas eu não continuei na área depois que eu me formei. E eu sempre fui apaixonada por moda. Eu também comecei uma faculdade de moda, não terminei. E eu fiz só o começo, mas assim que eu me formei, eu quis entrar na moda. Amo moda. E aí eu abri uma marca de biquínis, que é a Galeria do Biquíni, que existe até hoje, com uma grande amiga minha, que continuou a marca. E eu amo esses biquínis. São maravilhosas. Amo. A gente aqui em Miami era sucesso. É sucesso. Então, assim, depois de um tempo, eu comecei a expor a minha vida muito, sabe? De me dedicar, de mostrar o meu dia a dia. E as pessoas amavam. E, de repente, eu me vi fazendo muito mais isso do que, de fato, trabalhando na minha empresa. E foi aí que eu decidi romper essa sociedade, né? Que ficou com a minha amiga, que é minha amiga até hoje. E eu continuei minha carreira digital, que era o que eu estava amando fazer, o que eu amo fazer até hoje. E toma tempo, né, Ana? Não é que toma... Eu falo assim, toma todo o tempo, todo né? Todo o tempo, que é a tua vida. Porque existem trabalhos digitais e trabalhos. O meu, eu falo que eu sempre encarei, né, Talu? Eu sempre falo pra vocês como realmente uma profissão. Sim. É a minha profissão. Sim. Eu acho que cada vez mais a influência digital, ela vem como uma profissão mesmo. As pessoas entendem, né? Estão conseguindo entender a importância disso tudo no mundo. E a gente se dedica pra isso. Toma tempo, a gente se planeja, a gente tem empresa, a gente paga impostos, a gente tem funcionários. É isso. Como uma empresa tradicional, né? Mas como uma nova profissão que veio aí para agregar mais ainda. Sim. Então, e o fato de você já ter tido, né, uma empresa no tradicional, fica talvez mais claro para você a necessidade do empreendedor, né, em termos de retorno, enfim, de engajamento do influenciador, no caso, para poder ajudar a contribuir, na verdade, para que aquele produto seja, enfim, além da visibilidade, que ele tenha valor, que ele seja vendido de maneira correta, né? Que seja comunicado. Isso, eu sempre falo. Eu sempre vivi os dois lados, né? Eu tive uma empresa, 4 anos, eu fui dona junto na empresa. Então, eu usava o marketing digital na época. Então, eu tenho esse olhar de empresária do que a pessoa espera da influenciadora. E eu também tenho hoje o olhar, né, da influenciadora. Então, eu também sei o que eles estão esperando de mim. É algo que é difícil, nem todas as pessoas têm isso. Tem muitas influenciadoras que elas têm marca depois que elas são influenciadoras. Sim. Eu tive antes.
Então, eu já cheguei com esse olhar do que esperam de mim, né? E eu sempre me coloco no lugar do meu cliente. O que eu gostaria de receber se eu fosse o cliente, sabe? Uhum. A gente sabe que ninguém ganha dinheiro fácil. Então, quando você gasta dinheiro com marketing digital ou marketing tradicional, você quer ver um resultado. Sim. Seja ele qual for, seja o seu objetivo de divulgar seu produto, de vender o seu produto, de dar valor agregado ao seu produto. Tem muitos objetivos, né? Depende de qual for, ou todos eles ao mesmo tempo, que eu acho que é o ideal, né? Uhum. Então, você tá nesse mercado de influência há mais ou menos 5 anos, né, Ana? 5 anos, mais ou menos, é. Tá, De fato. o que você percebeu de 5 anos para cá, as mudanças, por exemplo, o que evoluiu no mercado, eu digo, dos dois lados, tanto do empreendedor que contrata quanto das influenciadoras, o que você está vendo de melhora e quais são os desafios que você ainda encontra ou você acha que você percebe nesse mercado? Então, assim, eu percebo que cada vez mais, porque quando a gente, assim, quando as meninas, teve muitas meninas veteranas que começaram tudo isso, quando fala da Tássia, que você tá Uhum. cuidando dela agora, essas meninas que são incríveis, que sempre foram, pra mim, também fonte de inspiração, ela, Larude, um monte, e elas, eu sempre, as pessoas brincavam, é blogueira, não tem o que fazer Sim. da vida, virou blogueira. Brincava não, discriminava, E né? até hoje, era motivo, às vezes, de chacota, e as pessoas não tinham noção do que tudo que acontece por trás. Então, cada vez mais, eu acho que a blogueira virou, né, a influenciadora digital, que é o nome que colocaram, né? Eu falo Uhum. assim, às vezes eu acho até esquisito, mas é o nome. E cada vez mais isso tem sido aceito como uma profissão. E cada vez mais os empreendedores têm a percepção do quanto é importante você investir em marketing digital. Sim. E eu acho que tudo traz o lado bom. Então, a pandemia trouxe também muito isso do... A pessoa precisou divulgar. Sim. Então, trouxe muito mais a importância do influenciador digital, né? As empresas ficaram fechadas. Então, para mostrar aquilo que elas tinham para vender, tinha que ser digitalmente. Sim. Quem não estava nesse mundo, morreu, Sim. né? No jeito de falar. E quem quis sobreviver, teve que entrar. Então, eu acho que agora os últimos 2, 3 anos foram anos muito importantes para valorizar a profissão, para entender de fato como uma profissão e para as empresas separarem a verba para o marketing digital, para entenderem que precisa, sim, investir, porque Isso por que você muito tempo falou, queria se trocar produto. Eu te dou esse copo e você divulga. Ok, eu acho que faz parte, talvez, em alguns momentos, mas isso tem que ser entendido que às vezes vai acontecer, mas talvez a menina, ela chega, a pessoa, né, o homem, chega num patamar, o influenciador, que não vai mais trocar, sim. fazer permuta, que tem um valor, que aquilo é o trabalho, que ele tem uma empresa por trás daquilo. Então, eu acho que os últimos anos foram muito importantes para trazer realmente a influência digital como uma profissão Sim. e que ela tá sendo mais valorizada. Você percebe isso de quanto tempo pra cá? No meio da pandemia, tu acha que teve uma... Antes já, Tá. eu assim, eu sempre falo, sempre tive sorte que eu tenho clientes muito legais que sempre entenderam, assim, que tem essa percepção, mas eu acho que a pandemia trouxe muito isso, assim, a importância de você estar no mundo digital. Sim. Né? Eu acho que aumentou muito essa percepção. demanda, a percepção do quanto é importante, do quanto a gente mesmo estando trancado dentro de casa, a gente pode mover montanhas com o digital. Então, isso que você falou de separar uma verba para isso, eu acho incrível essa fala. Sabe por quê, Ana? Eu vejo até no mercado baby, de segmento baby, que o pessoal fala assim, vamos fazer um teste. É muito engraçado isso. Vamos fazer um teste, vamos fazer uma contratação por um mês, vamos ver se vai dar certo. Gente, não vai. Não vai, porque esse é um erro também. As pessoas, elas acham que, assim, eu, por exemplo, hoje, eu sempre fiz assim, vamos fazer um post, vamos. Hoje em dia, por exemplo, eu não faço mais. Os meus contratos, eles são ou semestrais ou anuais. Então, assim, se a fulana da empresa chega pra mim falando, eu preciso fazer um post, vamos fazer, eu não faço, porque eu não trabalho mais, porque assim, eu não vou hoje colocar minha imagem para um post. Porque assim, é muito relativo. Um post, ele pode dar muito resultado, ou ele pode não dar. Então, assim, faz parte. Então, assim, a empresa, ela tem que ter uma média. Isso. Contrata a pessoa. Primeiro eu falo assim, ó, observa os influenciadores, segue eles. Depois você vai ver qual que se identifica, tem mais identidade com a sua marca. Sim. Depois disso, tem que contratar por pelo menos 3, 4, 6 meses. Senão, você não consegue ter uma média. Na média, a pessoa tem que dar o resultado que você espera. Sim. Se ela não der, você não contrata mais. Mas eu acho que esperar que um post vai resolver. Isso. Vai, gente. Entendeu? Isso É como você ir uma vez pra academia e achar que você vai sair com a bunda dura. Exato. Você não vai, Eu entendeu? falo totalmente isso. Isso é fundamental o entendimento. Então, da mesma maneira que antes se colocavam, ainda se existe colocar mídia em revista, né? Mídias, enfim, que ainda se faz muito isso, dependendo do tamanho da empresa. Quando for trabalhar com influência, tem que entender que isso é perene, tem que fazer uma coisa, tem que ter dentro constância, tem que ter uma história com a pessoa. É isso. Eu acho que o público, ele quer ver você se identificando, você contando a história da marca, você mostrando o seu envolvimento com a marca. Se não tem isso, não adianta. Pode vender até uma vez, não vai vender mais, não vai trazer o valor de marca que você precisa, não vai ter identidade com a pessoa. Então, assim, tem que ser uma história. É isso. É importante demais as pessoas entenderem
criem uma história com a influenciadora, com o influenciador, senão não vai dar certo. É isso. E outro aspecto que você comentou sobre essa coisa da permuta, né? Talvez muito no começo as pessoas acabam fazendo permuta que faz sentido, né? Mas uma coisa que eu até contei para você no carro, que eu escuto pessoas, mas eu vou ter que dar um almoço para a pessoa apostar, né? Então, ainda existe A essa falta de percepção. percepção, de É entender isso. que aquilo é um trabalho, né? Exato. É a mesma coisa que, sei lá, influenciador olhar e falar, oh, peraí, mas eu vou ter que fazer um post por comida? É tipo Entendeu? isso. Assim, é cada um com o seu lado. Então, assim, Exatamente. é a percepção. Eu acho que a influenciadora ou o influenciador tem que respeitar o cliente tem que respeitar e entender que cada um tem o seu valor, Uhum. né? E que a gente faz a troca como pode, seja ela financeira, de dinheiro, ou seja por permuta, quem faz. Então, assim, tem que ter uma troca e tem que ser boa para os dois lados. Sim, tem que fazer sentido para Tem os que dois fazer lados. sentido. Total. E você acabou já dando várias dicas para empreendedores, né? Até se quiser incrementar, que dica você daria para uma pessoa, como eu falei, sei lá, um dentista que quer trabalhar com influenciador digital, mas não sabe como começar, com quem procurar, como fazer. Sei lá, um corretor de imóveis, pessoas que não são do meio da moda, né? Que não estão acostumadas com marketing digital de jeito nenhum, porque muitas vezes eles não sabem nem o caminho. Né? Então, às vezes Tem não tem. vários caminhos, né, Natalu? Assim, na verdade, você tem que entender o que você precisa. E qual a verba que você tem, Sim. né? Você tem uma opção, você pode pegar a sua verba e colocar ela toda no influenciador grande, por exemplo, que vai ter um orçamento muito mais alto, ou talvez em alguns casos vai topar fazer uma permuta ou não, depende da pessoa. Tentar, assim, você pode procurar por agência, você pode ir direto no Instagram da pessoa. Hoje em dia as pessoas chegam no meu Instagram, me mandam um e-mail. Todo mundo tem seu contato no Instagram, por Sim. exemplo. Eu tenho minha assessoria, que faz só pra mim. Então, eu trabalho tanto pela Duda, que é minha irmã, minha empresária, ela faz o contato, ou por agência. Tem várias agências que podem organizar. Agora, a empresa não tem muita verba, então ela vai contratar micro-influenciadores. Nesse caso, às vezes é até melhor uma agência que vai dividir a verba entre vários micro-influenciadores e começar a fazer esse trabalho, e de repente começa a crescer, e aí vai contratando os maiores. Acho que é muito relativo, depende do tamanho do seu negócio, depende do que você quer. Então, assim, tem empresas que trabalham muito com permuta. Entregam o produto e trocam pela divulgação. E funciona. Sim. E tem muitas pessoas que querem começar e precisam fazer permuta também no começo para mostrar o trabalho delas, né? E isso faz parte, isso é válido também. Vai chegar um patamar que a pessoa não vai mais fazer permuta, Sim. né? E aí a empresa vai ter que investir. E aí depende do tamanho da empresa, vai ser o tamanho da influenciadora. Também eu falo assim, não adianta às vezes uma empresa muito pequena investir numa influenciadora muito grande, Sim. porque o que a influenciadora grande pode vender, a pessoa nem tem estoque. É isso. Ou que ela tem estoque não vai pagar o post da influenciadora, né? Então, assim, é muito relativo. É de cada empresa. A gente tem que ter um planejamento muito bom para ser assertivo. Concordo. E é que nem aquelas coisas de dar tiro de canhão numa formiguinha, né? Exato. Às vezes é um estabelecimento regional ali da cidade que pode pegar influenciadores da cidade em vez de pensar numa... Às vezes é melhor começar com micro-influenciadores e aí vai crescendo e se preparar para um grande Sim. influenciador ou para um grupo de influenciadores, porque realmente é um poder digital muito grande. Então, Sim. dá aquela alavancada de venda. A gente sabe que dá e pelo menos tem que dar, né? A gente espera que dê. Então, começa com os pequenininhos, depois vai crescendo, vai pegando os maiores. E eu acho que aí vai criando uma história e vai entendendo como funciona. Sim. Não, incrível. E, Ana, e o contrário? Qual a sua dica, como, na minha opinião, como eu trabalho com várias influenciadoras, já te falei, falo para todo mundo, você é, na minha opinião, uma das mais competentes, mais dedicadas, Obrigada. além de linda, que eu já falo, não canso de falar, mas o quesito competência, entrega, né? Assim, comprometimento, eu diria, você é muito mesmo, né? Assim, né? Você agora tem um fotógrafo fixo seu, você traz ele contigo, né? Você tá ali, foi lá retocar a maquiagem para estar aqui apresentável no podcast. Nossa, eu vim no carro ali postando, né? Postando o caminho todo. Então, qual a sua dica para as influenciadoras? As meninas estão começando ou já estão no mercado, mas não saem do lugar. Eu acho assim, primeiro assim, vá com muita vontade, porque dá muito trabalho. Pode parecer que não, mas assim, é um trabalho intenso. E vai com dedicação. Eu acho que tudo que a gente faz na vida com dedicação funciona. Então, assim, eu, por exemplo, sempre prezei muito por uma entrega profissional. Eu penso o seguinte, o meu cliente, ele investe uma verba que não é pequena, né? Que ela é significante para a empresa dele. Sim. Então, o que eu vou fazer para fazer valer a pena? Eu quero que esse dinheiro que ele coloque em mim, ele se pague. Sim. Eu tenho que me pagar. Então, o que eu vou fazer para isso? E o que eu vou fazer para o meu seguidor gostar de ver o meu conteúdo? Então, eu faço um mix de conteúdo de vida orgânico e tudo mais, e depois eu faço o meu publi também. E eu acho que assim, eu brinco que eu tenho que ter uma novela.
que as pessoas de noite elas me assistem e de manhã elas querem voltar a me assistir para ver o que vai continuar. E dentro disso eu coloco os meus publis e os meus clientes da forma que fica mais verdadeira. Eu hoje só trabalho com pessoas que eu amo, clientes que eu amo, roupas que eu uso, produtos que eu confio, coisas que eu realmente compraria se eu não fosse influenciadora, né? Então, assim, que faz parte do meu dia a dia mesmo. Então, tenham verdade, sejam, sabe assim, perfeccionistas. Eu prezo muito por uma entrega profissional. Tem gente que não, tem gente que faz uma entrega muito mais orgânica. Funciona também. Eu acho que tem que encontrar o seu perfil. Eu tenho o que eu falei, eu tenho meu fotógrafo comigo o tempo inteiro. Mas eu acho que o que eu mais tenho é verdade. Eu quero que o meu público receba o produto que ele comprou de mim, seja um copo de plástico, ou seja, uma bolsa de luxo, e olhe e fale assim, ó, eu amei. A próxima coisa que a Ana Paula divulgar, eu quero. Porque o que ela divulga é verdade. Então, assim, tem gente que fala assim, usa essa roupa. Dá uma ajustadinha. Tudo bem, dá pra enganar. Dá pra enganar quem? Por quanto tempo, entendeu? Sim. Até a pessoa comprar a primeira vez a roupa e for uma porcaria, que tem roupa porcaria, e falar, nunca mais eu vou comprar o que a Ana Paula indica, porque é uma porcaria. Então, assim, acho que verdade tá em primeiro lugar. Profissionalismo, dedicação. Tenha isso como uma profissão. Acorda de manhã e fala, o que eu vou fazer pra engajar o meu público? Até onde eu quero chegar? E aí eu tenho planejamento semanal de postagens, semanal de conteúdo, coisas que as pessoas querem ver. Eu tenho diárias de gravação para gravar conteúdo, coisas que eu não tô recebendo mas que vão agregar para, Claro. né, quando eu precisar colocar meu publi ali. Então, eu acho que é isso, é dedicação, você pensar o que você gostaria de receber como seguidor e como cliente. Eu sempre penso nisso, eu vou dormir pensando, o que eu vou mostrar amanhã que eles vão gostar? Isso é uma loucura, a gente fica doidinha. Mas é muito bom, eu amo. Mas isso é um empreendedorismo no digital. Um empreendedorismo. Total. Então, eu tenho a minha empresa, eu pago meu imposto, eu tenho meu contador, eu tenho meus funcionários, Sim. tenho o meu espaço, eu tenho tudo. É uma empresa, só que as pessoas não veem, elas só olham a parte pronta, né? Sim, é isso. Mas Então, em vários lugares isso assim, né? Sempre. Ô, Ana, e qual que é, você tem uma preocupação ou um limite, por exemplo, com relação à exposição da Vicky? Italo, eu sempre coloquei, eu falo assim, eu sempre pensei assim, que eu nunca tive uma regra, eu vou expor. Mas eu exponho bastante ela. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que fala, cuidado, as pessoas têm olho gordo. Eu não acredito em olho gordo, eu acho que a minha fé é muito maior que olho gordo, então pra mim tá tudo certo. Eu amo mostrar a minha filha, porque ela é a minha maior realização, é a minha maior alegria. E eu sempre tive pessoas, eu tenho seguidores muito fiéis que sempre vibraram por mim, por todas as minhas vitórias. Então, merecem também ter, né, a minha filha, a minha família, que são os momentos que as pessoas querem de fato ver, né? Sim. Eu falo assim, se você tem... A nossa vida é uma novela, a gente mostra isso. Então, assim, se a gente... É um reality show, eu falo. Se a gente tem uma televisão que você liga, eu vivo falar esses dias, e você tem 90% de propaganda e 10% de novela, você não vai mais assistir aquele canal. Então, as pessoas querem ver a minha vida. E a partir do momento em que eu decidi ser uma influenciadora digital e estar online, eu vou compartilhar a minha vida, né? Sim. Então, assim, a minha filha faz parte disso. Eu não compartilho só isso, mas eu compartilho muito disso porque ela faz parte da minha vida. Ela é a coisa mais importante, ela, meu marido, minha família. Então, assim, eles estão ali. Mas eu vou no limite, assim, se ela tá incomodada em algum momento, eu paro. Eu não vou ficar filmando ela se ela tá incomodada. E, obviamente, que eu falo de 24 horas, eu mostro o quê nos meus stories? 10 minutos por dia? Claro. É muito pouco perto do que a gente vive, né? As pessoas falam, nossa, você expõe bastante. Mas eu exponho muito pouco perto do que eu vivo com ela. Eu exponho, assim, um pedacinho do que a gente vive. Então, pra mim é muito pouco. Pra quem vê, às vezes, é muito. Sim. Que seja, né? Ela é uma fofa, ela ama fazer vídeo, ela ama tudo. Então, eu não tenho problema com isso. Meu marido também não, graças a Deus. Não, e é linda de... Gente, se tu é linda, pensa na linda ao cubo, né? Ela é muito fofa, né? Muito. Bom, eu sou suspeita, né? Ai, gente do céu. Não, mas acaba que tem um limite, porque eu até perguntei, você não vai fazer Instagram dela? Assim, você me perguntou isso no canal, você não vai fazer Instagram? Tem vários fã-clubes que já fizeram perfis pra ela. Jura? Eu não tenho particularmente nenhum e não pretendo ter tão cedo, até porque seria mais um pra administrar e eu não sei fazer nada meia boca. Se eu for pra ter, vai ser pra ter, entendeu? Então, assim, prefiro cuidar do meu por enquanto. Ela é muito pequena pra ter uma responsabilidade e eu também não tenho como assumir essa responsabilidade hoje pra fazer direito. A imagem dela pra mim é muito importante, então eu não quero expor a imagem dela de qualquer forma. Se eu tivesse que ter um perfil, seria uma coisa muito bem cuidada. Então, pra mim, hoje não faz sentido, não tenho porquê. Sim. Mas quem sabe um dia ela vai ter, né? Por enquanto não, mas eu nunca digo nunca, né? Acho que talvez seja o momento. Tem várias mães que têm e eu sigo todas, eu acho o máximo.
que eu acabo mostrando ela no meu mesmo. Aham. Ô, Anny, já que a gente tá falando agora de família, conta do Roberto. Eu já sei da história rapidinho. Eu falei, você fala muito sobre essa história, Você né? me perguntou, você já contou quantas vezes como você conheceu o Você Roberto? conheceu Eu falei várias, mas eu conto Até mais uma. porque, quando você me contou na época do enxoval, eu mesma não sabia que você tinha feito aprendiz. Eu não te conhecia. Então, conta, porque muita gente também não sabe essa história. Eu conheci o Roberto no Aprendiz, mas nunca comecei a namorar ele no Aprendiz. Foram anos depois. O Aprendiz foi em 2009, gente. Eu ainda era nova. Eu era uma menina, muito jovem. Eu conheci ele no Aprendiz, mas nunca falei com ele depois, nem durante. E ele estava super feliz no casamento dele, eu namorava. E aí, depois, foram 2009 para 2013. Então, foram 5 anos depois que a gente se reencontrou, porque ia ter o aprendiz universitário. E aí, o Roberto foi o encarregado de ligar para os escolhidos. Eles escolheram os melhores participantes que não ganharam as outras edições para convidar para fazer um novo episódio. E eu fui convidada, e ele ligou para mim, como ele ligou para todos. E eu fui fazer uma reunião com ele. E a gente começou a conversar e tudo mais, e 2 meses depois, a gente começou a namorar, mas foi quase 5 anos depois. Então, tem gente que fala, nossa, você namora desde o aprendiz? Não, gente, o aprendiz foi em 2009. Eu conheci ele lá, mas conheci, assim, como um apresentador. Oi, tudo bem? Beijo, tchau. E nunca falei com ele. Daí, quase 5 anos depois, a gente se reencontrou por conta do aprendiz. Olha que legal, é muito engraçado. Vou até contar um episódio na época do enxoval que a gente estava fazendo, não sei se você lembra, mas ele estava contando pra gente lá na loja, no último dia, né, que foi o único dia que ele foi, ele fez assim, quando eu conheci a Ana, quando a gente começou a ter uma relação, eu falei pra ela, olha só, não quero cachorro, não vou morar junto, não quero filha de jeito nenhum. Aí você tá Não, aí. ele falou que ele não ia morar junto, que ele não ia casar, que ele não queria cachorro, que ele não queria filho e que ele queria o ar-condicionado sempre a 18 graus. Pensa, né? Aí, 1 ano depois, nós fomos morar juntos. 2 anos depois, a gente casou. A gente tem 2 cachorros. A Vicky, mas o ar tá 18. Ele ganhou em um, vai. Deixa eu ponto pra ele. Mas foi muito fofo, ele contando assim, babão total, né? Ele falou, ó, quem manda lá em casa. Não, muito legal. Aí eu falo, mas você tá feliz? Ele falou, tô. Então tá bom. Então a gente vai passar frio ainda, mas você tá feliz. Não, mas muito legal. Então, dentro dessa história toda, né, porque o Roberto é um cara incrível, assim, no ponto de vista de empreendedorismo, né, de visão, É um enfim. vencedor, né? Não, é incrível. Ele é um cara admirável, todo mundo quer ouvir o que ele tem para dizer. Então, e ele é uma geração acima, né, inclusive da minha. Então, eu acho muito legal essa pergunta que eu vou te fazer. Por exemplo, no contexto do empreendedorismo na influência, né, ele que é um empreendedor à moda antiga. Publicitário, né? Ele teve, durante muitos anos, a agência mais importante de publicidade do país. Sim. Então, ele tem muita Tem visão de visão publicitário. de publicidade. Vocês trocam sobre business nesse A sentido? gente troca, mas o mundo digital ainda é distante do que ele viveu. O Roberto, ele teve 30 e poucos anos a agência, uma das maiores agências, vendeu. Foi um sucesso incrível, ainda é. Mas, assim, ele não tá mais ele tá hoje no mercado financeiro, né? Ele não tá mais no mercado publicitário. Ele não é publicitário, né? O Roberto é formado em administração de empresas, mas ele tem uma grande visão publicitária, porque trabalhou a vida inteira com publicidade. E ele, que é um grande homem de publicidade, teve um pouco de dificuldade de entender esse mundo digital. Imagino. Hoje ele entende, porque ele é inteligente também, ele pega rápido tudo, não, e né? além de tudo, além de você, tem a Fabi, né? Vocês estão... A Fá começou antes de mim, né? Quando eu comecei a namorar o Roberto, a Fá, ela era blogueira, ela trabalhava para agências, ela tinha a marca dela. Depois de um tempo, ela começou a trabalhar menos, porque ela focou totalmente na marca dela. E, de repente, ela voltou a trabalhar mais ainda com digital. E hoje a gente tá juntas. E eu falo, é muito gostoso. Eu comecei depois dela. E é uma delícia, porque eu e ela, a gente troca muito. A gente senta, conversa, vocês troca duas. muito. Então, mas muito. vocês falam a mesma língua. A gente fala. E ele, hoje, entende muito Mas o nosso ele dá trabalho. opiniões? Dá, porque eu falo que a nossa carreira digital, ela não se trata só de rede social. Tem um planejamento, tem estratégia, eu tenho uma empresa. Então, assim, eu tenho que entender de gestão, tenho que saber, né, de tudo mais, de planejamento financeiro, de tributário, de tudo. Então, ele agrega muito, ele ensina muito. E eu peço muita opinião dele mesmo, assim, quando eu vou fazer uma divulgação de trabalho, quando eu tenho um vídeo que eu fiz uma campanha, alguma coisa, eu peço opinião. Maravilhoso, né? Eu falo que eu tenho um coach de graça. Não, querida. Não, sensacional. Porque é interessante, quando você mencionou o que ele te dá de dica, é muito mais no background do que propriamente na parte do externo, né? Do que você posta no final. Isso é. Ele me dá hoje muito mais dicas na gestão da minha pessoa, da minha imagem, de dica de negócio, de empreendedorismo, do que de fato da propaganda. Isso que ensina pra ele é tu. Então, porque mudou muito a propaganda. Muito. Ele é sênior quando se fala em propaganda, Claro. sabe muito mais que eu, mas a forma é diferente da época, eu acho que dele, que ele fazia, e hoje. Mudou muito o mundo. Muito. Nos últimos 10 anos, assim,
foi um furacão, um vulcão de informações digitalmente, mudou demais. Não, total. Mas é interessante demais essa troca, porque pra ele deve ser até engraçado, né? Deve ser divertido. E pra ele tá tudo bem também a exposição da Vicky, essas questões. Tudo. Ele nunca chegou a falar, não expõe. Na verdade, assim, quem me levou à exposição foi ele, né? Pois é. Ninguém me conhecia quando eu comecei a namorar o Roberto. Então, que eu falo, você não reclama da minha exposição, porque quem trouxe essa exposição foi você. O Roberto sempre foi publicitário, depois foi da televisão durante muitos anos, um grande apresentador. Então, ele era muito exposto. Sim. Na verdade, eu conheci ele, foi uma surpresa pra mim. Eu era modelo, mas não era modelo famosa. Sim. Então, assim, essa coisa de fama, de as pessoas chegarem, isso foi depois dele. Na verdade, quem me abriu essa porta foi ele, né? Sim. E ele sabe disso. Ele me abriu essa porta de ser conhecida, de ter uma oportunidade de trabalhar com algo que hoje eu amo e eu faço com muita competência. Mas ele me abriu essa porta, então ele não pode reclamar. Sim. Não, e ele admira, ele curte? Admira, o Roberto admira muito. Ele apoia, o Roberto é super a favor da mulher trabalhar muito. Ele adora o mercado feminino hoje que tá, né, crescendo demais, cada vez mais as mulheres aí em posições que antigamente não se tinha, né? Então, conquistando seu espaço, ele sempre apoiou, ele ama e tem muita admiração. Ah, que máximo. Não, isso é fundamental, né, Ana? Porque você já tem uma diferença de idade, que isso muitas vezes impacta, né? Hoje seria impossível. Pra mim, assim, se um homem não tivesse orgulho, não quisesse que eu trabalhasse, pra mim seria impossível. Isso seria com certeza um motivo de eu não estar com a pessoa. Mas ainda mais o que você faz, o que você ama, né? Eu amo. Você eu tenho orgulho, acho que é a nossa, sabe, a nossa realização pessoal é a coisa mais importante, né? Total. E me conta uma coisa, você é 100%, você falou que às vezes você tem 2 publis no dia, é uma loucura. A gente estava até comentando que às vezes as pessoas querem te contratar, você não tem agenda, as pessoas às vezes nem entendem, e é verdade isso. É verdade. Né? É verdade. Mas aí você contou que tu tirou férias, tipo um detox. O que aconteceu? De 2022 para 2023, não, 2021 para 2022, eu tirei férias, né? Tem gente que fala, mas você sempre viaja, então você está sempre de férias. Não tô, porque quando eu viajo, é onde eu mais trabalho. Porque além de eu gerar todo o conteúdo orgânico, eu tô com a minha família, eu tenho que dar atenção para todo mundo e eu estou trabalhando. Eu recebo de manhã, eu acordo, eu tenho briefing no meu celular das coisas, do que eu tenho que fazer de trabalho, do que eu tenho que postar, de como eu tenho que entregar, quais são os pontos que sim, quais são os pontos... Então, assim, eu tenho trabalho normal, eu tenho uma empresa funcionando, tenho tudo funcionando por trás. E aí eu meio que surtei, assim, quando foi 2021 para 2022 nas férias, eu falei, ano que vem eu vou tirar férias de verdade. Pela primeira vez eu vou ficar offline. E aí, o que aconteceu? Isso eu já pensou ano passado, tipo, há Por um quê? ano. Porque, como eu te falei, meus contratos, eles são semestrais e anuais. Então, assim, todo mês eu tenho a propaganda da Talu, a publi da Bolsa. Então, assim, eu preciso me organizar dentro do mês. Eu não consigo tirar 10 dias e falar, ó, esses 10 dias eu não vou fazer nada, chegar pro meu cliente e falar, olha, desculpa, beijo, agora eu tô de férias, eu não vou fazer o trabalho. Eu fui contratada e tô sendo paga pra isso, então eu tenho que entregar. Mas eu não consigo também acumular tudo em 20 dias. Eu tenho que ir distribuindo. Aí, ano passado, eu falei, Duda, a gente vai se programar para dezembro do ano que vem, começo de janeiro, a gente vai diminuir a contratação. Então, assim, o meu contrato que hoje eu tenho uma publi para fulana e, né, eu tenho 2. Eu vou ter uma só, pra eu ter menos. Então, ao invés de ter, sei lá, uma suposição, eu tenho 10 entregas, eu quero ter só 5. Porque aí eu consigo tirar férias, né? Eu quero ficar esse período sem ter nada. Isso foi um planejamento anual. As pessoas não têm noção. As pessoas acham que a gente acorda e fala, agora eu vou tirar férias. Não, eu tenho um planejamento anual. Porque eu assino um contrato que ele vai até daqui 12 meses. No mês tal eu quero tirar férias. Naquele mês a gente tem que diminuir as entregas, diminuir o valor também. E você entrega menos para poder tirar férias. Alinhou a expectativa logo então, no contrato. Assim, é isso, Então, isso é tudo assim, tem jurídico, as pessoas não têm muita noção por trás, né? É isso. E aí eu fiz isso, eu falei, eu quero tirar pelo menos uma semana ali, 10 dias de férias, e foi maravilhoso. Eu falei, Roberto, você sabe o que é? Tô amando essa vida de madame. Você tá correndo um sério risco de eu não trabalhar mais, eu queria ficar só nessa vida de madame. Acordar de manhã e não ter o que fazer é muito bom! Porque ele sempre falou, Ana, você nunca vai aguentar. Você vai querer entrar no Instagram, postar. Ninguém acreditou, tá? Virou chacota as minhas férias. Foram quase 10 dias. Eu apareci no Ano Novo, porque eu quis aparecer para dar um Feliz Ano Novo e tudo mais. Mas, no geral, eu fiquei vários dias sem aparecer. E virei chacota. Todo mundo falava, duvido que você vai conseguir, duvido. E eu mesma fiquei duvidando. Será que eu vou conseguir? Gente, eu amei, foi maravilhoso. Depois comecei a sentir falta, mas assim, foi muito bom. Eu descansei minha mente, eu voltei melhor, sabe? Eu voltei com mais ideias, porque você tem que ser criativa. Então, eu voltei fresca. Como todo mundo tem as suas férias, eu também quero ter as minhas, de verdade. Eu acordava sem maquiagem, sem me arrumar. Eu ia pro mercado, pra farmácia, não fiz nada. Teve um dia que eu acordei meio-dia. Eu falei, gente, quando que eu acordei meio-dia? Então, assim, nem finais de semana eu tiro totalmente, sabe? Então, foi muito bom.
E eu quero fazer isso pelo menos umas 2 vezes por ano agora. Não, Quero me muito programar. legal, muito legal, Anne. Mas assim, é até inspirador, porque eu tava até comentando hoje com o Mário, que faz meu cabelo. Eu falei, Mário, é tão engraçado, porque antigamente, quando eu comecei, vamos supor, eu vou almoçar, tô no restaurante, eu tirava foto, eu tinha necessidade de postar na hora. Isso logo no começo, eu morava aqui. E dava uma ansiedade, parecia que tinha que fazer aquilo em real time. E, gente, de jeito nenhum, não existe isso. Não. Você faz, depois você posta. Eu já mudei, eu há muito tempo não faço nada tão real time. Primeiro porque eu moro em São Paulo, que é uma cidade muito perigosa. Uhum, Então, por questão de segurança, eu não posto onde eu tô. sim. Então, se você me vê postando alguma coisa, tenha certeza que eu não tô mais naquele lugar. Porque eu saio, só depois eu posto. Então, assim, e por questão de ser sociável com as pessoas também, por exemplo, a gente tá aqui, eu fiz um vídeo nosso aqui, eu não postei na hora que eu fiz. Uhum. Entendeu? Eu vou postar algum tempo depois, porque é a hora que eu vou parar e vou postar. Então, eu acabo postando, às vezes, tudo de uma vez só. Uhum. Tem gente que fala, dá menos engajamento, mas eu acho assim, eu preciso também conversar com a pessoa que tá comigo, às vezes, tá num lugar, tem que estar fazendo alguma coisa, eu não posso estar o tempo inteiro ali postando. Sim. Então, eu acabo unindo meu conteúdo e postando ele de uma vez só. Sim. Até porque eu gosto de ter uma organização, né? Eu gosto de ter uma historinha, começo, meio e fim, eu sou toda organizada. Então, eu preciso, às vezes, ficar pensando como eu vou mostrar aquilo pro meu público. E aí, eu posto depois, geralmente eu não posto onde eu tô. Não, e até uma questão respeitosa com quem você tá, né? Tanto com respeito com quem você está, quanto com você mesmo. Você tá vivendo. É aquela coisa, vive e depois posta. Às vezes eu saio com algumas amigas minhas que são influenciadoras, e elas estão lá no celular e eu falo assim, ó, tão bom te ver no celular, porque eu posso ficar também. Porque quando a gente tá com alguém que não trabalha com isso, é muito chato, né? Então, assim, é chato você ficar aí no celular, quando a pessoa quer conversar e tudo mais. Eu vim no carro com você no celular, aí eu fico me sentindo mal. Você entende, meu trabalho é diferente, mas as pessoas não entendem, então é muito chato. E aí, eu achei uma forma de não ser tão, né, não ser tão chato, eu acabo postando depois. Sim, não, mas isso é uma dica boa, inclusive, para as meninas que estão começando, porque a gente fica numa ansiedade, e essa coisa do detox também é fenomenal. Maravilhoso, foi. Muito legal, uma dicaça isso Não, aí. tem que ter detox, tem que ter férias. Tem Todo que ter mundo férias, tem férias. é isso. Né? Quando você trabalha na empresa, tem 30 dias de férias por ano. Né? Então, assim, se eu quiser ter 10, por que eu não posso ter 10, entendeu? Tem que ter. E eu me cobrava muito. Não posso sumir do meu público. Foi maravilhoso, foi incrível pra mim, foi um refresh pra minha mente, eu voltei melhor, meu público tava com saudade, eu senti que eu sou importante. Eu achei tão bonitinho. Ai, Ana, eu tô com tanta saudade. Quando você volta, eu amei também, sabe? Legal. Então, foi muito gostoso. E eu vou repetir com certeza outras vezes. Pra Vicky, foi maravilhoso. Imagino, muito Ela legal. ficou assim, amando. Não, muito legal. E, Ana, você tem algum medo? Ai, Talu, sabe que eu nunca tive medo da morte. Hoje eu tenho, sabia? Depois que eu virei mãe, eu tenho medo, sim. Eu falava, eu acho que cada um tem sua hora, se for pra acontecer comigo, hoje, assim, eu tenho medo. Mas então, quando tu fala que tem medo da morte, você tem medo de você morrer? Eu tenho medo de eu morrer, de as pessoas que eu amo morrer também, sabe? Mas eu tenho muito medo lógico, que eu não quero que ninguém... É que eu não penso na morte dos outros, eu penso só se eu morrer, entendeu? Como que seria pra todo mundo? Eu sempre acho que todo mundo perto de mim é imortal. Eu nunca fico pensando quando a pessoa vai. Eu acho que senão você fica muito, não, né? Você noia. Você noia. Mas eu acho que a morte é uma coisa que não me assustava quando eu era mais nova. E hoje me assusta. Mas Tenho medo. Mas você tem medo do quê? Do que vem depois? Não, eu tenho medo de como as pessoas vão ficar. Se eu não tiver, sabe assim, como ficaria minha filha, como ficaria meu marido, como seria. Eu tenho medo da falta que eu posso fazer. Eu sei como eu sou importante pra eles, então eu tenho medo disso. Olha, eu tenho medo de não poder ajudar, entendeu? De não poder estar lá, de não poder cuidar. Que engraçado. Eu não tenho medo, não é por mim, é por eles. Interessante. Você sabe que eu acho que 100% das pessoas que eu tô fazendo podcast a primeira temporada, quando eu faço essa pergunta, é essa a palavra que vem. É a morte a primeira. Eu tenho muito medo. Que louco, né? Mas você trabalha isso ou tipo... Não, eu não tenho medo que tem que ser trabalhado. Não mas é o medo que você torna tem. uma angústia. Não é que eu tenho medo de eu vou me acidentar, eu sou uma pessoa corajosa, eu não sou... não tenho medo dessas coisas assim. Sim. Mas eu tenho medo porque eu acho que cada um tem sua hora, entendeu? Sim. A gente não sabe. Não Então, sabe. assim, eu acho que a gente... dá um medo, né? De a gente imaginar, assim, qual será a minha hora, né? Quando a gente tem... Eu perdi, eu acho que tantas pessoas próximas, assim, amigos e tudo mais na pandemia. A gente perdeu pessoas que amava, jovens. E a gente, às vezes... câncer, acidente de carro, e algumas coisas que você, do nada, elas aparecem, você perde a pessoa e você fala, nossa, talvez um dia seja a minha vez, né, tão cedo ou não. Então, todo mundo quer viver até os 100 anos, mas a maioria não vive até os 100 anos. Então, esse medo que eu tenho. Sim, tipo assim, não é nóia, mas esse é o medo, né? Esse é o medo. Tipo isso. E qual que é a sua relação com Deus? Eu sou católica, né?
Eu tenho uma relação muito boa, eu acredito em Deus. Eu tenho um marido ateu, eu tenho um pai ateu. Eles são ateus. São ateus, mas eu acredito em Deus, eu sou católica, eu rezo, mas eu não sou aquela pessoa que vai sempre à igreja, que tem esse hábito. Eu tenho o meu momento com Deus, eu tenho a minha reza, a minha oração, a minha fé, mas e eu sou aquela pessoa que eu não rezo muito pra pedir, eu rezo muito mais pra agradecer, sabe? Esse é o meu tipo, assim. Mas eu tenho muita fé, eu acredito em Deus, eu acho que tem alguém cuidando da gente, eu acho que é tão difícil viver sem acreditar nisso, né? Oh, Acho que ainda as mais depois de pessoas. ser mãe, né? Eu sempre vivo perto de pessoas que ficam tentando justificar e querendo trazer razão a Deus, a história, as religiões. Mas, assim, é muito difícil você viver sem você ter fé em alguma Oh, coisa, né? Em oh, alguém ali. Então, eu acho que é muito importante pro nosso bem, sabe? sim. Eu falo muito que, pra quem não tinha fé, quando vira mãe, assim, não tem outra saída. Não tem outra Não saída. tem outra saída, Exatamente. porque você deixa seu filho na mão de Deus. É isso, Exatamente. ponto, né? A gente vê que não controla nada. É. Essa que é a história. Anne, gata, gatíssima, como é que você se vê depois dos 40 com as rugas chegando? Ah, você sabia que tem muita gente que fala, tô chegando nos 35, né? Agora a gente tá gravando, provavelmente já estarei com 35. Ou fazendo. Eu vou estar com 35 e carinha de 34 quando for pro ar. Mas eu tenho medo da idade, sabia? Aham, mas Eu não- assim, não tem medo Eu me vejo, eu vou falar assim, por exemplo, se alguém chegasse pra mim e falasse hoje, Ana, você quer voltar aos seus 20 anos? Não, eu não quero. Eu me gosto muito mais hoje. É isso. Eu quero chegar aos 40 olhando pra Ana Paula de 30 e falando, eu me gosto mais hoje. Né? Porque eu acho que a gente é o acúmulo de tudo que a gente vive. Não é a ruga só, né? Não é só a estética. Eu acho que nós somos, a nossa mente manda muito no nosso corpo. Então, nós somos o acúmulo de tudo que a gente viveu. Do acúmulo de experiências, né? A gente traz essa bagagem toda. Então, a ideia é que a gente seja sempre melhor. Sim. Quanto mais maturo, você tem que melhorar. Tem gente que piora, né? É uma desgraça, né? Eu falo, o tempo passa, a pessoa só piora. E tem gente que não E sai do não tô lugar. falando de estética, porque não. estética, você vai pra dermato, você se resolve, vai pra isso. faz plástica. Mas da cabeça mesmo, tem gente que fica pior, né? Que fala, meu Deus, como é que pode? A pessoa só vai piorando? E muita gente assim, né? Mas eu espero que eu seja cada vez uma pessoa melhor. Então eu quero que a Ana Paula de 40 olhe pra Ana Paula de 30 e fale assim, que bom que eu tive 30, mas eu tô muito mais feliz com 40. E ou como com tu 50. se vê depois dos 40, assim, como você vê a Ana Paula daqui 5 anos, 6, vai quase. Ai, eu me vejo trabalhando menos, Tá. descansando mais. Não, eu me vejo assim, trabalhando menos, sim, eu quero, né? Eu acho que falta 5 anos ainda, eu tenho muita coisa pela frente, mas eu quero estar um pouco mais tranquila. Hoje eu tô muito, muito acelerada. E Tá eu no tenho, auge, né? e eu tenho o fato de que eu tenho um marido que tá desacelerando. Então eu quero poder, talvez, acompanhar ainda mais ele, né? A gente tá em momentos de vida profissionais muito diferentes, onde eu tô com tudo e ele tá desacelerando. Isso é muito difícil para a gente, o casal, se entender. Isso é bem complexo. Então, assim, eu quero estar desacelerando, por mais que eu vou ser muito jovem ainda. Eu acho que projetos diferentes, porém, que eu tenho um pouco mais de tranquilidade. Eu quero olhar pra Vicky e falar assim, nossa, foram quase 10 anos. Ela vai estar com... A Vicky vai estar com quase 10, não vai ter 10 ainda. Vai ter quase 8, né? Eu olho pra ela e falo assim, foram 8 anos maravilhosos, né? Eu não faria nada diferente, porque todo mundo fala, o tempo passa rápido, então aproveita. Eu, apesar de trabalhar muito, eu aproveito muito ela. Eu falo, deixa de dormir pra aproveitar ela. Então, assim, eu aproveito muito ela. Eu quero que meu marido esteja cheio de saúde, que agora a gente tá vivendo um momento complexo, onde a gente tá indo atrás da saúde dele. Então, eu espero que ele esteja muito saudável, porque os nossos próximos 5 anos vão ser muito decisivos para a saúde dele. Então, daqui 5 anos, eu quero comemorar muito a saúde dele, que eu tenho certeza que a gente vai. Certeza. É isso, acho que são. Eu quero que a minha família esteja bem, quero isso, sabe? Quero tudo que eu tô construindo, assim. Quero que as pessoas estejam bem, quero estar bem, mas de aparência. Isso eu não tenho. Como que eu vou estar? Pra mim, tanto faz. Se isso estiver bom, o resto... Mas porque você, além de linda, você trabalha com a sua imagem, mas você é muito preocupada. Preocupada não, você gosta. Eu sou vaidosa, muito vaidosa. Então, o fato de você ter essa vaidade, eu faço essa pergunta porque, por exemplo, eu comecei a perceber o meu rosto diferente com 35. Né? Com 35, eu olhava no espelho, eu olhava minhas fotos de 5 anos atrás, né? 30, 20 e poucos, eu fazia, meu Deus, eu acho. Aí eu comecei a fazer Botox com 38. Pois eu já faço desde os 25. Maravilhosa. Então, por isso que eu falo, como você vai lidar, ou você nem pensou nisso, porque tipo, eu perguntei pra Tatá, que não tem nem 30, ela não me vejo com 40, nem se vê. Então, eu não penso muito, eu sempre penso assim, o que eu quero pros meus próximos anos, isso eu penso. Mas quando falam que daqui 5 anos eu vou ter 40, acho que nem eu me dei conta ainda, entendeu? Mas tá tudo bem. Mas demora, assim, tá? Demora. Como eu sou muito mais feliz com 30 do que com 20, eu espero ser mais feliz ainda com 40 do que com 30. É mara. Eu acho que essa é a vida, né? É isso. Mas eu falo assim, por exemplo, se chegassem pra você hoje e falassem, tá, Lu,
Você quer ter o seu rostinho de 20 ou você quer ser a Catalu, a experiência de que você é Não, hoje? tem Você quer ser o que você é comparação. hoje, Eu me entendeu? amo muito hoje. Mas o grande lance é assim, por exemplo, hoje eu já tô me vendo com 50, tá, gata? Tipo assim, eu tô com 44, acabei de fazer, tá? Nossa, não parece. Então eu tô com 44. Mas o que eu penso hoje com 44? Que eu com 34, nunca que eu pensei eu ir com 40. Entendeu? É. Eu com 34, eu não me imaginava com 40. Mas eu hoje com 44, eu fico pensando, o que eu tenho que fazer hoje pra estar com 50 bem? É. Você entendeu? Então, tipo, putz, eu preciso cuidar da alimentação, eu preciso treinar a musculação em vez de correr. Não, isso faz Tipo, toda a diferença, detalhes, né? são esses detalhes. Ó, eu corria, amava correr. Não, agora é amor pelanca, cai testosterona, então Ai. tem que ser musculação. Ai, queria eu chegar com 44, essa pelanca que você tá. Não, mas por quê? A gente tem um planejamento Porque a você longo prazo. cuida, né? É isso. Então, assim, lógico, com certeza, a gente cuida, óbvio. Eu sou muito vaidosa, meu marido é muito vaidoso, então eu me cuido, eu treino, eu faço academia, eu como direito, quando eu tô em viagem, não, mas quando eu tô no dia a dia, eu como. Então, assim, eu tenho já uma rotina saudável, sabe? Então, eu acho que eu vou estar bem. Então, É assim, isso, eu tô esse é o- construindo pra isso, É sabe? isso, é o processo. Não é que eu vou chegar com 40 e vou falar, agora eu vou começar a me cuidar. É Não, eu isso. sempre me cuidei. Eu acho que eu Aham. vou só continuar me cuidando, aumentar os cuidados, mas vou estar bem. Não, ainda mais como tu é planejada, né? Assim, o ano passado você já planejou o que você queria fazer agora esse janeiro, porque é eu muitas sou coisas. Ainda planejada. mais na tua idade, a gente não pensa muito no amanhã. Não. Tu já tá pensando no ano que vem, então, com certeza, o teu planejamento aqui a longo prazo tá indo. Tá indo bem. Tá indo. Ana, alguma mensagem que você queira deixar pra galera, aproveitar aqui, que a gente vai eternizar esse podcast Eu acho que assim, mensagem de vida, vamos falar assim. de vida? Acho que tudo que a gente for fazer na vida, fazer com muita dedicação, com muita vontade, com muita competência, ter responsabilidade naquilo que você escolhe fazer. Eu falo, quem escolher o meio digital, você tá influenciando a vida das pessoas. Então, assim, não é que a gente tá influenciando uma ou duas pessoas, são milhões de pessoas. Por exemplo, eu tenho quase 2,5 milhões de seguidores. Sim. É muita gente que eu influencio. Então, tenha responsabilidade no que você fala, no que você opina, como você cuida. Aproveite a sua vida, aproveite a juventude, aproveite a sua saúde, né? Aproveite os seus, né? A sua família. Os últimos anos me ensinaram muito isso. Com a pandemia, com a história, com o meu marido agora também, que tá se tratando. Então, assim, isso tudo ensinou que o que a gente tem é o agora, o que a gente tem são as pessoas e é o que a gente tem de mais valioso, né? Então, assim, cuide disso tudo. Eu acho que se eu pudesse dar essa mensagem, que talvez a Ana Paula de 20 anos não pensava tanto, cuide das pessoas, cuide de você, cuide do seu tempo. Porque é o que a gente tem de mais valioso. Mas naquilo que você for escolher fazer na sua vida, faça com responsabilidade, faça com competência, com vontade, que vai dar certo. Não E tem verdade, erro. né? E verdade. Tem que ser genuína. Isso É, acho que esse é o genuína. ponto-chave da vida. Ser genuidade, assim, ser genuína é uma palavra que eu acho que é isso, sabe? Eu acho. Pra quem, com tudo na vida, né? Tudo. A gente tem que ser verdadeiro. Quem Tudo. não, você não trabalha com digital, mas você tem uma empresa, tem que ser verdadeiro com Total. o seu cliente, né? É isso. Então, se você for verdadeiro, não tem erro. Aí prospera. É isso aí. Na verdade, nos acertos e nos erros. Errei. Acertei. Então, é isso, é é verdadeiro. Ai, amei. Aliás, eu preciso contar, gente. Eu atendo grávidas, mães, influenciadoras digitais, celebridades. São poucas que eu tenho amor. Assim, que eu crio amor, que a gente cria um vínculo. É verdade. Que a gente cria, assim, Faz a Vicky vai fazer 3, mas a 19. gente fez. Então faz 3, né? faz uns 3. Porque assim, a gente começou em enxoval antes dela nascer, então ela vai fazer 13. Então 2019. 3 anos. Mas são pessoas que a gente se conecta na alma, né, Ana? A gente sabe que. Queria te falar que eu serei sua cliente de novo, mas infelizmente eu não vou. Eu não vou ser. Na assessoria eu não vou ser, porque não teremos mais babies, mas vocês, nos seus outros projetos, a gente vai estar a gente estará juntas. Sim, Então é sempre muito bom estar com você. Obrigada. Você tem uma energia, você tem muita energia. Muita. Muita. E quando a gente fez a assessoria, eu falei pra todo mundo que tava comigo, nossa, a Talu, ela tem muito de mim. Ela tem muita energia. A gente tem uma conexão muito... Fala, a gente fala muito, a gente fala com vontade, a gente fala alto, né, Talu? A gente fala, a gente é isso. A gente gesticula, então a gente tem muita vida, né? A gente tem muito amor pela nossa vida. É isso. E quando gratidão, a gente encontra né? gratidão, acho que a gente teve um trajeto, assim, você tem a sua história de vencer aqui quando você veio pra Miami, eu tenho a minha história também de vencer na vida, então a gente tem muita história, a gente tem muita alegria pelo que a gente é. Isso é muito gostoso de se ver em alguém. É uma delícia, mas acho que é isso que prospera, né? Eu acho amo que ver isso gente conecta. alegre, gente feliz, gente cheia isso. de vida, gente que fala alto, que gesticula. Eu me identifico, porque eu sou assim. E você sabe que eu tô com medo, eu tava com medo, porque a primeira temporada que eu gravei lá em São Paulo, eu gravei, tipo assim, 3 dias direto com os 6 convidados, que todos eram muito amigos, a maioria eram mais chegados, mas eu não tive a oportunidade de assistir pra melhorar pro segundo, quer dizer, nunca tinha feito podcast. Do jeito que eu sou, que você me conhece acelerada, amor, eu atropelei geral. A Romana falava, eu
atropelava a Tatá. Falando, quando eu vi depois os comentários da galera, caraca, não deixa ela falar, não sei o quê. Então eu falei, bom, eu e Ana, como a gente fala que nem uma louca, eu vou ficar bem quietinha, que eu preciso aprender, mas hoje eu aprendi. Mas eu tenho que me policiar também. Porque eu me empolgo, eu começo a falar em cima da pessoa. É E nas isso. minhas primeiras entrevistas, na época, eu comecei a namorar o Roberto, até hoje atropelo, mas assim, eu também atropelava, às vezes queria falar. Depois eu escutava e falava, gente, que coisa horrorosa que eu tô fazendo. Desesperador. E aí você tem que se policiar e tem que se aprender a escutar. É um aprendizado. É um aprendizado pra vida também. Total. Porque a gente que fala demais, a gente fala em cima dos outros. Aí a gente acaba nem ouvindo direito. E é tão importante, é por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. A gente tem que aprender isso, tá? É isso, é isso. Não, eu já de vem pra primeira temporada, já foi um aprendizado pra mim, assim, absurdo. É verdade. Ai, delicioso. Agora, ó, a Ana já não vai ter mais bebê pra fazer enxoval, mas, aliás, todo projeto tá me apoiando, né? Eu tenho o Second Hand ali, a gente já segue lá, né? Já vamos fazer minha propaganda aqui. twobabyconcept.com.br, pra quem quer desapegar, circular. Eu já vendi coisas lá. Muita coisa legal da meu Ana. Carrinho, tudo foi lá. Tem que botar mais coisa lá. Então, gente, se você tem produtos pra bebê, que o seu bebê não usa mais, coloca lá pra circular. Se você tem uma loja que botar outlet, botar seu estoque pra girar, bota lá, gente. Mas a ideia é isso, é circular pra prosperar. Certo? E você tá gravidíssima, é óbvio, tá no Concept Baby, Estados Unidos, Lisboa e São Paulo. Gente, é a maior economia que você pode fazer, porque vocês ensinam a gente a não exagerar. É isso. Apesar de que eu não fui muito obediente, eu exagerei mesmo muito assim. disciplinadinha. Depois que eu acabei as compras com a assessoria, eu continuei as compras. Exagerei. Mas assim, é muito bom. As pessoas não entendem isso, né? O quanto a assessoria faz você economizar. Economizar. Tem gente que olha o custo da assessoria e fala, nossa, eu não vou pagar isso. Mas lá sabe o que você vai economizar, que você economiza. Exatamente. Além de vocês ganharem desconto nas lojas, que eu lembro que a gente tinha os cupons. Lembra? Os cupons de 20% nas lojas. Eu falava, não. E aí dava pra comprar mais. Além de tudo, vocês têm a listinha, né? Do que tem que comprar. Então economiza você não tempo. exagera. Exato. Economiza tempo, quantidade que você não compra exagerado e ganha desconto nas lojas. É isso. Tá bom, gente. Amor, Viu? É isso aí. A pessoa depois já eu faz te passo o valor da publi, tá? Adoro! Ana, muito, muito obrigada. Eu também. amei. Uma honra ter você aqui em Miami comigo. Você viu? A gente tá chique. Nós Maravilhosa. somos internacionais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, se inscreve no Beijo. canal e a gente se vê na próxima.